Deus não responde imediatamente. Calma, hoje eu quero compartilhar com você uns momentos de reflexão que eu tive durante a minha meditação. E para você que não me conhece, me acompanha há pouco tempo, muito prazer, eu me chamo Camila Rodrigues, atualmente trabalho como videomaker e estrategista de conteúdo. No meu perfil do Instagram você vai encontrar mais informações sobre o meu trabalho. Agora, sem mais delongas, vamos pro assunto do vídeo. Deus não responde imediatamente. Essa era uma convicção que eu tinha, mas eu comecei a repensar ela desde que eu li 1 Crônicas, no capítulo 14, do verso 10 ao 15. Recomendo que você leia esses versículos, mas ali diz que Deus respondeu Davi imediatamente. E, particularmente, eu achava que Deus não respondia imediatamente. Eu tinha uma dificuldade de crer que Deus falaria comigo em todo momento. Eu vejo e já vi experiências, testemunhos de pessoas que falam: nossa, eu tava lavando a louça e Deus falou comigo, e o Espírito Santo me disse algo e me conduziu a fazer tal coisa. E apesar disso já acontecer comigo algumas vezes, eu tinha uma certa resistência em pensar que Deus ia falar comigo toda hora. Pode parecer uma ignorância aí, realmente era, mas eu pensava assim: nossa, se Deus já falou comigo hoje, então agora eu tenho que esperar um tempo para que Ele fale comigo novamente. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que, se eu não me engano, em Isaías, eu vou colocar a referência aqui do versículo, diz que o Espírito Santo não vai deixar a gente se desviar do caminho. Vai ter uma voz dizendo: este é o caminho, andai por ele, né? A voz do Espírito Santo. Então isso significa que o Espírito Santo está disponível e disposto para nos conduzir em todo momento. Mas aí, né, tem a parte do ser humano estar disponível, estar com os ouvidos abertos para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem a dizer a nós todos os dias da nossa vida. Mas calma que não acabou por aí. No capítulo 14, no versículo 16, que dá continuidade, mostra a obediência total de Davi a todas as orientações específicas do Senhor. E agora eu quero compartilhar com você algo muito precioso que eu aprendi lendo o versículo 16, né? Porque mostra a obediência de Davi. E ali eu entendi que eu acredito fielmente de que a obediência e o relacionamento que Davi tinha com Deus fazia com que ele tivesse essas respostas mais instantâneas, digamos assim, essas direções específicas. O que me levou a pensar também na minha obediência. Quando Deus comunica, como eu falei, eu já tive experiências nesse sentido com o Senhor, tenho tido, glória a Deus por isso, mas como tem sido a minha obediência em relação a essas direções? Porque Deus, ele não vai ficar falando ao vento. Se um filho não quer obedecer, ele não vai obrigar. E aqui eu deixo um conselho. Reflita sobre as direções que você recebeu nos últimos tempos. Você já cumpriu ou elas estão esquecidas? Ou, Senhor, depois eu faço. Porque enquanto você não cumprir algo que Deus já colocou no seu coração, Ele não vai jogar pérola aos porcos, porque Ele vai ficar te dando orientações se você não está sendo obediente. E a segunda coisa que eu aprendi com esse versículo foi não fazer de qualquer jeito. Na verdade, no capítulo 13, conta o episódio em que Davi foi buscar a arca para levar ela até Jerusalém. E aí, né, vou resumir aqui, mas recomendo que você leia em casa, que vale super a pena. Conta que Uzá foi encostar na arca e ele acabou sendo morto. E aí eu fiquei me perguntando, isso era uma coisa assim, que não foi a primeira vez que eu li essa história nesse momento, mas era algo que já me incomodava, que eu já ficava assim: mas por que ele morreu? Ele só encostou na arca. Então, isso agora eu consegui compreender melhor, e isso é uma das coisas que eu quero compartilhar aqui com você, sobre não fazer de qualquer jeito. Ali no capítulo 15, Davi, ele já tinha pedido direcionamento de Deus, né, para uma situação de guerra, e aí a partir dali ele decidiu fazer conforme havia ordenado Moisés, né. O carregamento da arca não poderia ser feito de qualquer jeito. E ele já sabia, mas ainda assim ele fez de qualquer jeito. Porque se ele já sabia como fazer, por que ele não fez da maneira correta? Então, isso me ensinou que a gente não deve fazer as coisas para Deus de qualquer jeito, porque isso pode custar uma vida. E pode não ser uma vida no sentido literal, assim como Uzá morreu. Mas às vezes Deus confia nas suas mãos algo que pode gerar vida. E aí, se você fizer de qualquer jeito, aquela vida que poderia ser gerada através dessa ação, desse direcionamento, ela vai acabar sendo perdida. E aí eu também fiquei me perguntando, será que Uzá foi uma vítima? Hoje eu acredito que não. A Bíblia não diz muito quem Uzá era, o que deixa claro quem ele não era, um sacerdote real, a quem o Senhor designou que fossem responsáveis pelos cuidados com a arca.
segundo disse Davi no capítulo 15, no versículo 2. O que me levou a pensar em tomar cuidado com a empolgação para que a gente não se esqueça dos princípios já estabelecidos. Entenda, Deus não quer nosso mal e eu creio que Ele não desejou a morte de Uzá. E Deus não quebra a sua palavra. Ele é justo e fiel nos mínimos detalhes, tanto para nos abençoar quanto para nos corrigir. E algo